Fala, galera do IOCast. Bom, estou aqui com mais uma estudante da Unifesp que tá fazendo o curso aqui comigo e mais uma vez a gente vai falar sobre empregos, só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Não tem nada a ver sobre a área offshore. Então, se você quer saber se um engenheiro de petróleo, até um engenheiro ambiental, a gente vai conversar um pouquinho disso, consegue trabalhar em outras áreas, é só acompanhar o podcast até o final. Fala aí, Stephanie, se apresenta um pouquinho para a galera. Oi, pessoal, meu nome é Stephanie, eu sou atualmente estudante, né, da Engenharia de Petróleo da Unifesp. E como o Tineu disse, eu não atuo na área, hoje eu trabalho no banco, já fui estagiária no Itaú durante 2 anos. É uma vivência bem diferente, né, do que a gente vê na faculdade, mas sempre que contribui bastante também para o nosso profissional. Quando a gente fala de engenharia de petróleo, a galera acha que a gente vai terminar o curso, vai entrar num navio e ficar dias lá, né? Acho que vai acontecer isso com todo mundo. E é engraçado que até no banco, quando eles perguntam que curso eu faço, e eu falo em engenharia de petróleo, eles ficam, você não vai trabalhar embarcada? Eu fico, O não. que você está fazendo aqui? Não, mas já é uma coisa legal que você falou. Como que é o pessoal que trabalha lá com você no banco? Ele tem vários cursos, tipo, de todas as áreas, ou você só trabalha com engenheiro na área que você está? Como que é? É um ambiente bem heterogêneo, né? Depende muito da área. Eu já passei por 3 áreas dentro do banco, e dentro dessas áreas eu tive sempre perfis bem diferentes. Eles gostam muito de engenheiros para as áreas mais estratégicas, mais voltadas para finanças, que demandam um conhecimento bem analítico, né? É mais E para área. Desculpa, mas é mais não, para pode falar. área, mais para área corporativa, tipo, você não lida direto com o cliente, então não é o banco que a gente pensa, tô indo no banco, vou falar com o engenheiro lá. Não é bem isso que você Não, faz. não, não. Não é agência, né? A agência ela é focada bem para as pessoas que fazem administração. O engenheiro ele trabalha no banco na parte corporativa. Pode ter sim envolvimento com o cliente, porque o banco é um ambiente bem gigante, diversas áreas elas fazem interação com o cliente. E aí não só o cliente nós, né, pessoas que têm conta em banco, mas grandes empresas que têm conta nos bancos. Então, e aí é nessas áreas que o engenheiro ele é bem visto, né? Quando envolve resultado do banco, quando envolve gerar lucro para o banco, o engenheiro é sempre bem solicitado. Legal, bom saber. É, E você falou que passou por 3 áreas. Como que foi assim sua entrada no banco? Você entrou como estagiária? Você já está efetivada? Porque a gente estuda, a gente tem até matérias juntos, né? Acho que ainda tem alguma coisa que a gente faz. Para o pessoal que não sabe, a gente tem um monte de matéria. Os alunos que entram na sala tudo se perdem, né, ao longo do curso. Cada um escolhe uma, aí que você está lá no fim do ano, você tem que voltar para uma matéria do começo, então isso é comum de acontecer. Mas então você está fazendo o curso, já foi efetivada, não foi? Como que tá? Hoje eu faço o curso, né? Estamos aí em um caminhozinho e sou efetivada, sim. Eu entrei faz um tempinho, eu entrei em 2018 e eu fiquei 2 anos. E nesses 2 anos eu passei por 2 áreas e eu fui efetivada em outra. E aí, quando eu entrei no banco, eu entrei numa área financeira, ela era bem voltada para os fornecedores do banco, ela era bem diferente, assim, uma área bem mais institucional, mas tinha muito cálculo, porque mexia em muita parte de ferramenta, então eles pensam em engenheiro, eles pensam que a gente vai solucionar os problemas deles, né? Então, tinha muita parte de ferramenta, então Excel, bastante, um pouquinho de VBA. Então era uma área bem diferente. Muito BO, né? Para você resolver. Era, O era, engenheiro era, chegou, vamos dar os BO para ele. era bem isso mesmo. E o engraçado é que eu tinha um par estagiário na época que ele também era engenheiro. E ele era engenheiro mecânico. E eles viam eu e ele como referências de tudo, né? Então, tudo que dava problema, tudo que precisava, era eu e ele, que eram os engenheiros da área.
E esse foi na sua primeira área que você participou. Aí você ficou Foi. 2 anos. Fiquei 1 ano. 1 ano. Fiquei 1 ano, aí depois eu mudei, eu queria ter mais contato com o negócio, e aí eu fui para uma área comercial, e na qual eu fiquei 1 ano. E E aí, aí foi maravilhoso. nessa segunda área, você já meio que deixou um pouco isso de lado? Eles deixaram de te ver assim como a mulher que vai solucionar os problemas e começou a ver mais como lidar com outras pessoas nessa parte comercial? Foi como que era a rotina nessa? Qual a Eles diferença ainda me dessas áreas? viam, eles ainda me viam como a pessoa que eu ia solucionar os problemas, ainda mais como estagiária, né? Acho que quando a gente é estagiário, eles esperam muito que, como somos jovens, né, que a gente seja disruptivo e que a gente seja inovador, né? Então, eles me viam bastante nesse perfil. Mas a área comercial, ela foi muito. Eu comecei a encaminhar mais para uma visão mais estratégica do como o banco funcionava e de como funcionava essa parte de captação de dinheiro, né? De volume de clientes para o banco. Era numa área voltada para o atacado, então eu lidava com outras empresas, um faturamento mais altinho, e aí eu comecei a ver pricing na parte de estratégia do quanto que a gente cobrava do cliente, o que a gente liberava, o resultado do banco, conforme a gente fornecia algumas coisas para o cliente ou não. Então, era uma área bem estratégica. Você gostou dessa parte? Você Me trabalhou? apaixonei. Foi a que Uhum. você mais gostou? Hoje você. Hoje eu gosto mais, né? Porque a gente agora não é mais estagiário. Mas eu me apaixonei muito pelo comercial e acho que foi o meu pontapé para ver que eu conseguiria me encontrar em um ambiente que não tinha nada a ver com o que eu fazia na faculdade. Mas o que te deu o diferencial foi justamente o pensamento que você desenvolveu ao longo da universidade, né? Como Sim, estudante de engenharia. sim, com certeza. Acho que a gente, no papel de estudante de engenharia, a gente tem muito que buscar soluções para as diversas matérias que a gente faz, para as provas, para as questões. E aí a gente passa, né, de ter aquelas matérias mais básicas e começa a ver como as coisas se interligam. E aí esse pensamento a gente leva para o ambiente profissional e é sensacional, porque a parte analítica no estudante de engenharia é muito maior do que nos outros cursos, né? Porque a gente exercita isso sempre nas matérias. E a gente E faz isso no dia a dia, né? Na universidade, a gente faz isso toda hora. e acho que ainda mais a gente, como a gente vem de um curso do BICT que tem uma base de biologia muito forte, aí depois a gente tem que parar com a parte de biologia e voltar com uma parte totalmente mais voltada para as exatas e começar a ver coisas muito mais específicas. A gente cria muitas conexões no cérebro que nos ajudam muito no ambiente profissional. Nossa, muito legal saber disso, porque eu ouvia muito assim no BICT a galera falar: ah, sou de exatas, ah, sou de biológicos, ah, sou de humanas, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas no fim das contas, eu tenho essa visão. Tanto que eu falo que eu realmente procurei o BICT por causa disso, porque ele é interdisciplinar, você realmente vê diversas áreas. Eu falo que eu não sou de nada, eu não consigo me colocar em nenhuma desses pontos que a galera fala. Mas, no fim, isso daí é tudo usado no ambiente de trabalho, né? Você não precisa ser de exatas para trabalhar no banco. É justamente o fato de você ter essa visão de várias áreas, você conseguiu desenvolver um raciocínio que você vai usar hoje. Sim, acho que a gente acaba criando um olhar muito crítico, né? Porque a gente vê muitas coisas de biologia e começa a ver o que está de errado e começa a aprender muito sobre isso. Depois a gente volta para as exatas e a gente vê tudo isso se conectando. Quando a gente pensa no ambiente profissional, e é assim, né? A gente, quando está numa área, a gente não vai ver só aquilo para o resto da vida e não ter conexão com as outras pessoas. A gente tem contato com muitas áreas. E como a gente já veio preparado disso da faculdade, é muito mais tranquilo, né? Entender a outra área e aprender sobre outras áreas também. Porque a gente fez isso a faculdade toda. A gente faz isso direto. Né? Eu acho muito legal esse modelo que a gente estuda particularmente. Eu acho muito difícil, mas é Também. muito legal.
Então você ficou 2 anos como estagiária? Foi isso? 2 anos. E aí você entrou em que área agora, quando você foi efetivada? Hoje eu estou numa área de cash. É uma área que ela cuida também voltada para as grandes empresas, então ela faz toda a gestão e fluxo de caixa das grandes empresas. E aí eu estou numa área de produtos, então todos os produtos que as empresas usam, elas têm gestores, elas têm pessoas que trabalham naquele produto. E aí eu sou uma dessas pessoas. Muito legal. Então, que nem uma vontade que eu tenho hoje é de entrar numa empresa que tem plano de carreira. Então, aonde você trabalha hoje, você consegue se ver daqui 5 anos, consegue se ver tendo uma continuidade dentro da empresa, se desenvolvendo. Consigo bastante, até porque desde que eu entrei, né, eu fui passando por diversas áreas, aprendendo muitas coisas diferentes, desenvolvendo muitas habilidades. E o Itaú, né, uma empresa muito grande, ela permite isso. Outras empresas também permitem, né? Mas e você no estágio você é acompanhado desde o início. Então você tem tutor, você tem treinamentos, você tem encontros com RH, você tem conversas com os trainees que vão te dar insights. Então você é assistido o tempo todo, desde o início. E se você por algum motivo quer experimentar uma nova área, também tem essa possibilidade. Isso eu acho ótimo. Eu ia até te perguntar isso. Então, a gente não precisa decidir em que área a gente vai trabalhar antes, né? A gente pode Não, ir no estágio, ter a experiência do estágio. Se você vê alguma área lá dentro que se identifica mais, você pode tentar realizar essa mudança dentro da empresa. pode, com certeza. E é muito incentivado também, né? Eles frisam muito que o estágio é para aprender, né? Então você pode passar 6 meses em cada área, e você vai se candidatando para os processos, né? Então você vai Os amadurecendo cada processos vez mais. internos. Isso. E aí você vai também amadurecendo, né, treinando essa parte de processo seletivo que é tão temido, que né, dá até sempre um friozinho na barriga. E aí ele te permite fazer assim uma rotatividade gigante. E até mesmo quando você já é funcionário da empresa, né? Mesmo funcionário, você tem a possibilidade de fazer uma rotação assim bem livre. Nossa, muito legal. Bom saber disso, de verdade. Muito legal. Então vamos voltar um pouquinho para quando você estava procurando estágio. Você falou, putz, vou trabalhar no banco tipo, como que você descobriu a possibilidade do banco? A gente estava conversando aqui já, né, sobre isso, mas conta aí que eu achei mó legal. A gente entra na engenharia de petróleo, acho que vai ter que trabalhar offshore, e aí a gente começa a ver ao longo da graduação as empresas, né? Como foi essa experiência sua? Eu estava bem perdida na época, né? Era uma época em que estava todo mundo querendo estágio e o pessoal ia atrás, eles ficavam se candidatando para os processos seletivos. E eu me candidatava a alguns de brincadeirinha, e eu nem fazia os testes porque eu tinha medo de começar. Eu tinha um medo absurdo, um medo muito grande de começar. E porque eu pensava muito isso, que onde eu começasse seria onde ia definir o resto da minha vida, né? E eu queria ter certeza do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a escutar sobre estágio em uma época que abriu o processo na Petrobras para estagiário. E aí eu fiquei, nem vou me candidatar nem nada, não tô muito, tô com receio, não quero. Então eu sentia que nem sempre eu queria trabalhar com petróleo em si. E aí eu fui num evento de várias empresas que estavam com o processo seletivo aberto, um evento da USP. E aí eu conheci um monte de consultoria, eu conheci empresas que tinham a ver com petróleo, mas não atuavam no ramo de produção e exploração. Eu conheci também vários outros bancos, até mesmo hospitais que tinham atuação fora, né, o que a gente está acostumado a ver, que é o médico. Foi aí que me abriu muitos olhos e eu comecei lá a me candidatar para os processos. Então, eu vi uma empresa bacana que eu queria, eu mandava meu currículo para ela. E com o Itaú foi a mesma coisa. E quando a gente fala de banco, dessas empresas que são grandes,
eu acho que já bate um medo, né, de participar do Já. processo, porque, meu, é muita gente participando, você não sabe quantas vagas tem. E como que foi quando você encarou? Você falou, não, vou me candidatar para estágio no Itaú. Foi difícil o processo? Você já Foi estava muito preparada? Você engraçado. se preparou muito para esse processo ou foi meio que assim acontecendo? Aconteceu. Foi muito engraçado, Tineu. Eles me ligaram um dia, uma segunda-feira, e eu tinha acabado de chegar em Santos. Eu fiquei, nossa, vou ter que subir para São Paulo. Foi esse meu primeiro pensamento. E aí eu passei a segunda-feira todinha pensando, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Com medo, né? Eu tinha muito medo de começar, muito medo do que ia acontecer, para onde eu ia, o que eu ia atuar. E aí eu falei, vou, né? Só para ter experiência, eu nunca tive, vou para ver como que é. Então eu estava tão tranquila, porque eu não estava com expectativa de passar, e eu estava lá para me divertir. Então foi muito tranquilo, assim. O case foi tranquilo, me apresentar foi tranquilo, a dinâmica com as outras pessoas foi tranquila, porque eu fui para aprender. E no que eu fui para aprender, eu passei. Acho que é o que todo mundo quer, né? Mas eu acho que isso foi muito legal porque você não deve ter ficado tão nervosa, já que você foi para, tipo, ter uma experiência, né? Sim, como eu não estava criando expectativa, né? Como eu não estava procurando estágio naquele momento, eu tinha medo de começar, eu fui com aquela, não com a ambição de passar, né? Com a ansiedade para passar. Eu fui com a ansiedade para aprender. Aí passei. No fim, você subiu para São Paulo e está trabalhando em São Paulo. Nossa, muito legal. E teve parte de inglês? Teve alguma parte mais técnica que você falou, putz, eu não sabia disso? No Porque Itaú, eles têm processos bem diferentes, né? Hoje em dia eu acho que está um pouco diferente, mas na época eles chamavam de painel. Então, você se candidatava para. Você não sabia para qual área você estava se candidatando, você não se candidatava para uma área, você se candidatava. E lá dentro, eles direcionavam o seu currículo para onde eles achavam que tinha mais. seu perfil. Que tinha mais fit. Acho que é até legal falar isso, porque é importante a gente ser bem realista, né? Quando vai fazer esses testes, quando vai participar da entrevista, porque você já vai ser direcionado para onde você tem mais o seu perfil, mais sua cara, né? É, Mas continua aí, desculpa te interromper. Imagina. E aí, então, como você não sabe para qual área você está se candidatando, se você fala que, sei lá, você sabe alemão fluente, eles vão te direcionar para uma área que tenha necessidade de alemão fluente. Aí, quando chegar na hora, você não vai ter. E, então, você tem que ser muito sincero mesmo com o seu currículo. E eu estava muito começando na época, né? Eu tinha o Excel lá, eu tinha um pouquinho de inglês, eu tinha basicamente o que todo aluno de graduação no começo da faculdade tem, né? Nada muito legal, assim. Sabia um pouquinho de programação, porque tinha feito a matéria na faculdade, tinha me envolvido num projeto de extensão que tinha a ver com programação também. E aí, então, era bem genérico. E eu acabei indo para uma área bem, assim, genérica, né? Não me pedia nada específico. Então, eu não passei por um processo seletivo que me exigiu um Excel avançado, nem um inglês avançado, porque na época não era o meu perfil. Mas se você, por exemplo, tenho colegas que falaram que tinha inglês avançado e passaram por um processo seletivo que precisava de inglês avançado. Então, você teve a surpresa que passou no estágio, né? Uhum. Entendi. Tá, a galera deve também pensar muito, tipo, e salário, como que é? É bom? É É aceitável? bom, Bom, o banco paga bem. paga bem, né? Então é verdade que a gente ouve. Banco paga bem. A bolsa de estágio, ela é bem. E era uma coisa que eu também levava em consideração, né? Quando eu comparava iniciar a carreira num banco e iniciar a carreira numa indústria, né? Numa outra empresa. O banco paga bem e é muito certinho, né? A gente, quando somos estagiários, não fazemos hora extra de jeito nenhum. Temos vale alimentação, vale refeição, desculpa.
Tem ajuda de transporte, né? Então, temos planos de saúde. A gente tem bastante benefício. E o banco tem muita parceria. Então, eu fazia academia pagando pelo Gympass, sabe? Sei, E pagava sei. quase nada, porque o banco custeava todo o resto. É bem legal. Por ser uma Paga empresa bem. grande, é bem influente, né, em todos esses benefícios, né, também. Porque eu acho que hoje em dia o que atrai mais as pessoas são o que ela vai receber, né, doando as horas de vida que ela tem. Né? Pensa, a gente passa no mínimo 6 horas, né, quando a gente é estagiário, que é do nosso dia naquela empresa. Então, se a gente não tiver nada em troca, acaba não sendo vantajoso, né? Sim, ainda mais a gente fica 6 anos, né, na graduação, 5 anos, não tem como a gente não pensar nisso. A gente fez todo o investimento nesse tempo para ter um retorno. É super relevante, eu acho que a galera pensar nisso está super certo. Você tocou num ponto legal, então, tipo, não tem aquela questão do estagiário trabalhar mais que o tempo necessário, costuma ser bem certinho esse tempo de trabalho. Bem certinho. E é legal porque todo mundo sabe que você só pode trabalhar aquele horário. Então, eles te respeitam, né? Eles te respeitam muito a questão do seu horário e eles ficam sempre. Se eles acham que você está um pouquinho lá depois e já era para sua hora ter dado, eles perguntam: você não vai embora, não? E Já fica cultural, né? É normal. todo mundo assim, cuida de você para você nunca passar da sua hora. E, tipo, é muito controlado, você nunca passa da sua hora. Nossa, muito legal. Isso não dá mau problema, né, para o banco também. Pode dar. Dá, mas eu acho que o mais legal disso é que ele respeita que você é um estudante, né? Você não tem as mesmas horas disponíveis que uma pessoa que já se formou tem. E você está lá para aprender. Então, eles respeitam bastante essa parte, né? Você é um estudante, você tem que respeitar a sua jornada de estudante, e a partir do momento em que o trabalho está te atrapalhando na faculdade, é porque não tem nada, não tem, alguma coisa está errada, né? Nossa, muito legal. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é mais minha mesmo. Como que funciona assim, que nem você já está efetivada, como que funciona as possibilidades de você fazer uma pós, o banco incentiva, eles apoiam você a fazer um mestrado, a trabalhar, continuar estudando, desde que seja na área e tal, mas acontece esse incentivo? Acontece essa conversa? Como que é? Acontece sim. O banco tem até um programa que é voltado para pós-graduação. Então, se normalmente as pós-graduações são pagas, né? Tirando o mestrado, mesmo assim, alguns são pagos. E ele também custeia alguma parte da sua graduação conforme o seu desempenho na empresa. Então, se você tem um bom desempenho, se você é uma pessoa que está lá, né, efetivamente trabalhando e se dedicando e fazendo aquela companhia crescer, eles te dão um retorno nisso também. Então, você pode pleitear uma bolsa na sua pós-graduação. Nossa, muito bom. Ah, Ó, então, para a gente caminhar para o final, para não ficar muito longo, qualquer coisa a gente volta, troca outra ideia, se o pessoal gostar. Gostando bastante da conversa. Queria que você falasse assim, eu sei que é muito pessoal, cada um tem sua característica, mas o que você acha que fez você se destacar para conseguir essa vaga? E também dá uma dica para a galera que está na graduação, o que você acha que é legal eles estudarem, mas não no sentido de estudar conteudista. O que você acha que é legal deles participar de projetos, o que fazer nesse caminho da graduação, porque tá todo mundo na graduação fazendo o mesmo curso, na mesma universidade, o que pode ser um diferencial na sua visão, que trabalha no banco, já está há 3 anos lá, o que pode ser esse diferencial para o banco olhar e falar, quero aquela pessoa aqui, trabalhando comigo? como eu falei lá no início, né, eu tinha um currículo genérico, eu não me destacava em nada em questão às outras pessoas na parte de habilidades. Com um diferencial bem grande que desde o início eu sempre participei muito ativamente dos projetos da faculdade. Então eu fiz Semana de Ciências do Mar, eu estava participando da SPE, não, do Laika, que era aquele projeto do Fernando de programação.
Sim. Eu já tinha feito um curso de extensão em uma outra faculdade, na UFABC, em relação, bem bacaninha também. Então, eu enchia o meu currículo com outras coisas, né? Porque é o que você comentou, todo mundo está fazendo o mesmo curso, então a gente acaba não tendo tantas diferenças. E aí, isso é muito bem visto, né? Porque eles veem que você é uma pessoa que não tá só mais no mesmo, você é ambiciosa, você corre atrás, você tem iniciativa e você participa ativamente da sua faculdade. E também o curso, né? Eu estava no BICT na época, mas eu falei que estava na engenharia e eles acharam sem. Quem nunca, né? Né? Quem nunca viu dessa? Quem nunca? E eles acharam muito legal a questão de vir de um curso interdisciplinar, então era o meu diferencial com relação às outras faculdades. A gente vende pouco isso e deveríamos vender mais. A possibilidade que o BICT e a engenharia nos traz de ter esse pensamento muito disruptivo, né? A gente não nos prendemos a padrões, tipo, somos engenheiros, mas não somos totalmente de exatas. Passamos por um curso antes. E isso brilhou muito os olhos dos avaliadores, falar que eu fazia engenharia de petróleo. E aí eles me perguntaram, mas por que você não quer atuar na área? E a engenharia, ela é muito ampla, né? Ela te possibilita você aplicar o que você aprende em muitos locais. Bancos também têm relações com petróleo na questão de preço, quando existem áreas que negociam preço de barril. Isso está totalmente também linkado com a gente, né? Você ser um profissional numa mesa de preços que conhece como funciona o processo de produção e extração de petróleo é um diferencial absurdo. Acho que o nosso conhecimento é o maior diferencial que a gente tem, né? E o que a gente trabalha extra também na faculdade nos diferencia bastante nos processos. Você tocou em dois pontos muito legal. Eu também acho que a galera explora pouco essa questão do BICT ser interdisciplinar. Eu acho que todas as vezes que eu falo, assim, desde entrevista de estágio, quando eu estou conversando com alguma pessoa que já é mais velha, já está no mercado de trabalho, quando você fala que tem essa formação, já brilha o olho automático, né? Então, você saber vender isso, acho que já é um bom diferencial. E você também falou dos projetos. Às vezes a gente bate muito na tecla de participar de empresa júnior ou participar do capítulo estudantil, e às vezes não é necessário, né? Só que também você, por mais que você não participou da SPE, você teve participação em outros projetos e você vendeu isso na sua entrevista pro RH, né? Você soube falar o que isso te agregou. Isso. Eu participei da SPE quando eu fui mudar para a área comercial. Eu era secretária no ano retrasado, ou no ano passado. Mas você já estava lá dentro, Mas né? eu já estava lá dentro. Mas também foi um diferencial para eu mudar, porque eu já estava estagiária e mesmo assim estava em um projeto de extensão. Então, mostra que você está sempre correndo atrás das coisas, né? A gente. Não é porque a gente entrou no estágio que a nossa vida está ok, né? A gente tem que continuar crescendo. E isso é muito, muito bem visto pelas outras pessoas. Acho que é isso então, Stephanie. Qualquer coisa a gente volta aí, troca mais uma ideia. Quero realmente agradecer sua disponibilidade. Acho que essas conversas aqui, para quem souber aproveitar, vai clarear muito. É algo que eu senti muita falta, igual a gente conversou. Eu senti muita falta disso quando eu estava no começo da graduação. Não sabia onde o engenheiro podia atuar, não sabia o que dava para fazer, como me destacar para conseguir um estágio legal. E acho que só vai agregar. Então, muito obrigado. Se quiser fazer um agradecimento, me passa seu LinkedIn, que eu deixo na descrição do podcast também. E a palavra é sua. Eu não tenho mais nada para falar, só agradecer. Ampliem, né, as suas ambições, as suas opções também. O mercado de trabalho é gigante. E se você talvez não se sinta tão confortável em trabalhar em petróleo, não tem mal nenhum, né? Tem opção para todo mundo. Isso aí, valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Falei boa noite. Resolve de dia, tá ligado?